A história não se repete, mas ela rima. Esta frase, frequentemente atribuída a Mark Twain, encapsula uma verdade profunda sobre a condição humana e, mais especificamente, sobre o motor que move e destrói civilizações, a economia. Nós tendemos a ver os eventos atuais como únicos, sem precedentes. Uma crise financeira, uma onda de populismo, uma guerra comercial. Parecem relâmpagos em céu azul. Mas e se não fossem? E se fossem, na verdade, estações previsíveis de um ciclo muito maior, uma força invisível que opera ao longo de gerações? Bem, bem-vindo a uma jornada profunda no coração da máquina econômica. Hoje, não vamos falar de dicas de investimento ou do sobe e desce diário da bolsa. Vamos mergulhar no trabalho de um dos pensadores financeiros mais influentes do nosso tempo, Ray Dalio. Fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de cobertura do mundo, Dalio não se contentou em apenas participar do jogo. Ele dedicou sua vida a entender as regras, a mapear o tabuleiro. Ele construiu um modelo, uma teoria unificada para decodificar as forças que governam a ascensão e a queda de impérios. E no centro de tudo, ele encontrou um elemento primordial, tão antigo quanto a própria civilização: a dívida. Este roteiro é uma imersão no modelo de ciclos de dívida de Ray Dalio. Vamos desvendar como esta força aparentemente simples cria e destrói riqueza em escalas épicas, moldando o destino de nações. Prepare-se para ver a história e o presente sob uma nova luz, uma lente que revela padrões onde antes víamos apenas o caos. Uma lente que, embora revele uma verdade por vezes sombria e nihilista, também nos oferece a mais poderosa ferramenta para o futuro: o conhecimento. Para começar a entender a máquina de Dalio, precisamos primeiro distinguir entre os dois ritmos fundamentais do coração econômico. Imagine que você está na praia, observando o mar. Você vê as ondas quebrando na areia, uma após a outra. Elas sobem e descem em um padrão constante e observável. Este é o ciclo de dívida de curto prazo, também conhecido como ciclo de negócios. É o ciclo que a maioria de nós sente e entende. Ele dura em média de 5 a 10 anos. Vamos dissecar essa onda. Tudo começa com uma fase de expansão. A economia está crescendo, as pessoas estão otimistas, pegam empréstimos para comprar casas, carros, para expandir seus negócios. O crédito é barato e abundante. Esse aumento nos gastos alimenta a produção, que por sua vez gera mais empregos e mais renda. É um ciclo virtuoso, mas esse crescimento tem um efeito colateral: a inflação. Com mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de bens e serviços, os preços começam a subir. Nesse ponto, os guardiões da estabilidade monetária, os bancos centrais, entram em cena. Para esfriar a economia e controlar a inflação, eles fazem o oposto de estimular: eles apertam. Eles aumentam as taxas de juros. De repente, o crédito fica mais caro, a prestação do financiamento da casa sobe, o empréstimo para a empresa se torna proibitivo, as pessoas e as empresas gastam menos, a demanda diminui, a produção cai e a economia entra em recessão. O desemprego aumenta. É a parte dolorosa do ciclo. Vendo a economia em apuros e a inflação sob controle, o que o Banco Central faz? Ele pisa no acelerador novamente. Corta as taxas de juros, tornando o crédito barato mais uma vez. E o ciclo recomeça: expansão, pico, contração, vale. Onda após onda. Essa é a dança que vemos nos noticiários, a preocupação dos políticos e a realidade de nossas vidas financeiras. Mas agora, eu peço que você olhe para além das ondas, olhe para a maré. A maré sobe e desce muito mais devagar, de forma quase imperceptível no curto prazo, mas sua força é imensamente maior. Ela pode mudar toda a paisagem da praia. Esta maré é o ciclo de dívida de longo prazo. Este ciclo não dura uma década. Ele dura de 50 a 75 anos, às vezes mais. Ele opera ao longo de uma vida inteira, o que o torna invisível para a maioria das pessoas. Nós nascemos em uma fase da maré. Vivemos nossas vidas nela e muitas vezes não percebemos que ela está subindo ou descendo. Como ele funciona?
é simples e implacável. A cada ciclo de curto prazo, a cada onda, a maré sobe um pouco mais. Quando o Banco Central corta os juros para combater uma recessão, ele nunca os corta para o mesmo nível de antes. Ele precisa ir um pouco mais baixo para estimular a economia. E a cada pico, a dívida total na economia, governamental, corporativa e pessoal, é um pouco maior do que no pico anterior. Cada onda quebra um pouco mais acima na praia. Ao longo de décadas, essa acumulação gradual de dívida cria a grande maré ascendente do ciclo de longo prazo. A dívida cresce consistentemente mais rápido do que a renda. E isso nos leva às fases dramáticas que definem a ascensão e todo ciclo de dívida de longo prazo começa em um lugar de prudência e dor. Geralmente após uma grande crise ou guerra, onde as dívidas anteriores foram aniquiladas. Pense nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. A dívida era baixa, a infraestrutura industrial era poderosa e a moeda, o dólar, era lastreada em ouro sobre o Acordo de Bretton Woods. Isso é o que Dalio chama de fase de dinheiro sólido. A confiança é alta, não no crédito, mas na capacidade produtiva e na estabilidade da moeda. É um período de reconstrução e crescimento saudável. Mas a natureza humana e a dinâmica do capitalismo anseiam por mais. Entramos na segunda fase, a expansão do crédito, ou a fase da bolha. Nesta fase, que pode durar décadas, a dívida começa a crescer mais rápido que a renda. Os bancos criam novas formas de emprestar dinheiro. As pessoas e empresas, lembrando-se apenas dos tempos de prosperidade, sentem-se seguras para se alavancar. Por que poupar e ganhar 2% ao ano quando se pode pegar um empréstimo, comprar um imóvel ou uma ação e vê-lo valorizar 10%? Esse processo se retroalimenta. O aumento do crédito eleva o preço dos ativos. O aumento do preço dos ativos faz com que as pessoas se sintam mais ricas usando esses mesmos ativos como garantia para pegar ainda mais empréstimos. É uma era de ouro. A prosperidade parece infinita. Qualquer um que pregue cautela é visto como um pessimista ultrapassado. A memória da última grande crise se desvaneceu, perdida na geração anterior. Mas a matemática, ao contrário da psicologia humana, é implacável. Chega um ponto em que a maré atinge seu nível máximo, é o pico do ciclo. Neste ponto, a quantidade de dívida na economia é tão colossal que a renda gerada não é mais suficiente para pagar os juros. Os custos do serviço da dívida superam a capacidade de pagamento. O sistema se torna insustentável. Os bancos centrais não podem mais cortar os juros, pois eles já estão em zero ou perto de zero. A ferramenta principal para combater as recessões do ciclo de curto prazo se torna inútil. A bolha está pronta para estourar. Basta um alfinete. Em 2008, esse alfinete foi o colapso do mercado de hipotecas subprime nos Estados Unidos. Mas o alfinete é apenas o gatilho, não a causa. A causa é o peso insustentável da própria dívida. As 3 primeiras alavancas são deflacionárias e socialmente destrutivas. Elas raramente funcionam sozinhas. É por isso que os formuladores de políticas, ao longo da história, sempre recorrem à 4ª e mais poderosa alavanca: imprimir dinheiro. O Banco Central, que já não pode mais cortar os juros, liga às impressoras monetárias. Ele cria dinheiro do nada e o usa para comprar ativos financeiros, como títulos do governo. Isso é o que chamamos de quantitative easing, ou afrouxamento quantitativo. O objetivo é injetar liquidez no sistema, estimular a economia e, crucialmente, desvalorizar a moeda. Ao contrário das outras 3, esta alavanca é inflacionária. Ela reduz o valor real da dívida, tornando-a mais fácil de pagar com uma moeda que vale menos. Dalio chama a combinação inteligente dessas 4 alavancas de uma bela desalavancagem. O objetivo é equilibrar as forças deflacionárias da austeridade e dos calotes com a força inflacionária da impressão de dinheiro, para que a economia possa se curar ao longo do tempo, sem entrar em uma depressão profunda ou em uma hiperinflação descontrolada. É uma dança delicada, na corda bamba, sobre um abismo econômico. E é aqui que o modelo de Dalio transcende a economia e entra no domínio da geopolítica e do conflito social.
Este é o ponto onde o niilismo otimista da teoria se revela. O niilismo vem da observação fria e baseada em dados de que esses períodos de desalavancagem de longo prazo são, quase sem exceção, acompanhados por 3 fenômenos. Primeiro, conflito interno. A impressão de dinheiro e a compra de ativos financeiros pelo Banco Central tendem a beneficiar quem possui esses ativos, os ricos. Enquanto isso, a austeridade e a estagnação econômica prejudicam a classe média e os mais pobres. A lacuna de riqueza se expande para um abismo. Isso alimenta a raiva, o ressentimento e a ascensão de movimentos populistas, tanto de esquerda quanto de direita. Ambos os lados prometem lutar pelo povo contra as elites, mas definem esses grupos de maneiras diferentes. A sociedade se fratura, a democracia é posta à prova. Olhe para a polarização política no mundo hoje. Para Dalio, isso não é um acidente, é um sintoma previsível de onde estamos no ciclo de dívida de longo prazo. Segundo, conflito externo. Quando uma nação está no fim de um ciclo de dívida, ela geralmente é a potência hegemônica mundial, como o Reino Unido no século XIX ou os Estados Unidos hoje. Sua moeda é a moeda de reserva mundial. No entanto, sua dívida massiva e a necessidade de imprimir dinheiro para gerenciá-la começam a minar a confiança nessa moeda. Ao mesmo tempo, uma nova potência está em ascensão, com baixa dívida, alta produtividade e uma crescente participação no comércio mundial. No passado, foi a Grã-Bretanha desafiando a Holanda, depois os Estados Unidos desafiando a Grã-Bretanha. Hoje, muitos argumentam que é a China desafiando os Estados Unidos. Essa transição de poder raramente é pacífica. Ela se manifesta em guerras comerciais, tecnológicas, de capital e, no pior dos casos, militares. A luta não é apenas econômica, é pela ordem mundial. Terceiro, a mudança na reserva de valor. Durante a fase de bolha, os melhores ativos eram ações e imóveis, impulsionados pelo crédito. No fim do ciclo, com a impressão massiva de dinheiro e a desvalorização da moeda fiduciária, os investidores e até os bancos centrais começam a procurar refúgios, ativos que não podem ser impressos. Ao longo de milênios, o principal ativo tem sido o ouro. Metais preciosos e commodities se saem bem em ambientes inflacionários. Eles são uma apólice de seguro contra o colapso da ordem monetária. Hoje, vemos debates sobre se criptomoedas como o Bitcoin poderiam desempenhar um papel semelhante, um ativo digital riscaço em um mundo de abundância monetária. A história é um laboratório. Dalio e sua equipe na Bridgewater não basearam esse modelo em teorias abstratas. Eles estudaram centenas de anos de dados, analisaram a ascensão e queda do Império Holandês e do seu florim, a ascensão e queda do Império Britânico e da sua libra esterlina, e agora analisam o ciclo do Império Americano e do dólar. Os detalhes mudam, a tecnologia muda, mas os padrões, as rimas da história são assustadoramente consistentes. A dinâmica da dívida, da natureza humana e da luta pelo poder parecem ser uma constante. Então, onde está o otimismo em meio a este cenário aparentemente sombrio de conflito e decadência? O otimismo reside na própria existência do mapa. Ao entender o ciclo, ao reconhecer os padrões, deixamos de ser vítimas passivas da história e nos tornamos navegadores mais conscientes. Se você sabe que uma tempestade está se formando no horizonte, você não navega em direção a ela com as velas abertas. Você se prepara, você ajusta o curso. Para o indivíduo, isso significa entender os riscos. Significa não colocar todos os ovos na mesma cesta, especialmente se essa cesta for a moeda e os ativos do seu próprio país, que está no final de um ciclo de dívida. Significa a importância radical da diversificação. Diversificação não apenas entre ações e títulos, mas entre diferentes classes de ativos, incluindo aqueles que protegem contra a inflação, como o ouro e commodities. E diversificação entre diferentes países e moedas. É sobre construir uma carteira robusta que possa sobreviver a diferentes estações econômicas. Para os formuladores de políticas, o modelo de Dalio é um chamado à ação, é um apelo para que estudem a história,
para que entendam as consequências de suas decisões e para que busquem a bela desalavancagem, em vez de permitir que o sistema colapse em uma depressão ou hiperinflação. Exige uma cooperação e uma sabedoria que são raras em tempos de extrema polarização, mas a história mostra que não é impossível. Em última análise, o trabalho de Ray Dalio é um exercício de humildade. É um lembrete de que as forças que moldam o nosso mundo são maiores e mais antigas do que nós. Que a arrogância de acreditar que desta vez é diferente é um dos erros mais perigosos que podemos cometer. A economia não é uma ciência exata como a física, mas é governada por padrões recorrentes, impulsionados pela lógica do crédito e pela psicologia humana. Ao decodificar esses padrões, não prevemos o futuro com certeza, mas aumentamos drasticamente nossas chances de navegar por ele com sucesso. A história não precisa ser um destino ao qual estamos acorrentados. Ela pode ser um guia, um professor. E ao aprender suas lições, ao entender o rima dos tempos, ganhamos a capacidade de escrever um verso um pouco melhor para o futuro.